Olá, essa é a nossa terceira aula aqui. Eu agradeço a Deus por cada vida que poderá estar assistindo esse nosso encontro aqui, ou no momento da escola dominical, ou em qualquer outro momento. Deus seja louvado por cada vida, Deus seja louvado pela sua palavra, e porque Deus cumpre tudo o que fala e tudo o que Ele faz é o melhor. Então, nós agradecemos a Ele. O nosso versículo base está lá em Lucas 1, versículo 37, que diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus seja louvado. Vamos orar? Paizinho Santo, nós bendizemos o Teu nome, nós Te adoramos porque Tu és Deus bondoso, Senhor, que sabe aquilo que é melhor para os Teus filhos e que é Deus poderoso para cumprir tudo aquilo que Tu falas. Nós Te agradecemos, Te pedimos que Tu nos ensine a respeito das Tuas coisas. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em promessa, a pergunta que sempre fica na nossa mente, no nosso coração é: como eu posso conhecer a Deus e crer nas suas promessas sem duvidar? Na verdade, porque se existem promessas, e eu sei que essas promessas foram feitas por Deus, como eu posso crer nisso sem duvidar? Como eu posso viver aguardando essas promessas? E essa, então, é uma pergunta que a gente vai responder conversando junto aqui com vocês, através da palavra de Deus, é claro. Nós sabemos que para crer nas promessas de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que conhecer o Deus da palavra também, porque a fé, ela precisa ser alimentada, e através da fé nós vamos ver as promessas de Deus serem cumpridas em nossa vida. É assim que nós cremos, é assim que a gente deve saber, conhecer e aguardar as promessas de Deus. Então, a palavra de Deus responde que é através da fé que nós podemos receber, que nós podemos aguardar aquilo que Deus tem para nós. Só que, e a fé? De onde vem? Como crer? E a palavra de Deus mesmo responde que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é através da pregação da palavra que a nossa fé é alimentada. Portanto, aí está a importância de conhecer a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus sendo pregada e ministrada, porque através desse exercício de escuta, desse exercício de conhecer a palavra de Deus, é que a nossa fé vai sendo aumentada, para que assim, conhecendo as promessas, nós possamos crer nelas, certo? Então, nós não podemos esquecer que a fé vem pela pregação. E muitas vezes nós gastamos tanto tempo em outras coisas e não utilizamos adequadamente o nosso tempo para estudar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus da boca de bons servos de Deus. E mais do que ouvir, e mais do que estudar, a gente precisa conhecer, porque muitas vezes nós não nos apropriamos das
promessas porque nós desconhecemos aquilo que Deus tem para nós. E às vezes a gente fala assim, mas eu tenho tanta dificuldade para ler, eu tenho dificuldade para guardar, para memorizar versículos, mas nós mesmo assim, nós sabemos que muitos de nós temos dificuldades. Contudo, nós precisamos nos esforçar para conhecer mais, para ler, para guardar, e aquilo que o nosso coração necessita, certamente a nossa mente vai absorver, não é verdade? E eu me lembro bem, quando eu era criança, ainda entrando na adolescência, a minha família estava na praia, e nós resolvemos então procurar uma igreja para assistir um culto à noite. E nós entramos numa igreja pequenininha, simples, e lá estava um pregador. E esse pregador eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E olha que eu já ouvi bastante pregação, né, ao vivo, pela internet, pela televisão, mas desse homem eu nunca mais esqueci. E por quê? Porque ele não sabia ler. E ele não sabia ler, mas ele pregava maravilhosamente pelo poder de Deus. Ele era um homem ungido por Deus. E ele ia citando as passagens da Bíblia e também citava a localização daquilo que ele estava falando e dizia assim, vocês que sabem ler, abram aí e leiam. Então eu fiquei pensando, ele era um homem que não conhecia as letras, mas ele conhecia a palavra. Então, conhecer a palavra de Deus independe de que se eu sou estudada, se eu sou letrada, nada disso interessa, porque a palavra de Deus está acima de tudo. E aquele bom servo de Deus, que eu nunca vou esquecer, ele não sabia ler, mas tudo que estava na palavra, que o coração dele ansiava em conhecer, para poder transmitir, porque ele era um pregador da palavra de Deus, ele sabia tudo de cor. E ele citava lá as passagens, a localização, a indicação, tudo direitinho, e a gente abria e lá estava do jeitinho que ele falava. Então, nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para que nós possamos estar firmados nesta palavra. E a palavra de Deus é cheia de promessas, é cheia de profecias, é cheia de esperança para nós. E muitas vezes nós estamos com a nossa fé balançando, passando mais medo do que certeza, porque nós desconhecemos aquilo que Deus tem para nós. Então, eu lembro de ter ficado bem impressionada com esse pregador, mas não é uma coisa que nos impressiona, que faz a gente mudar. Mas aquilo que faz a gente mudar é a gente entender que a gente necessita de algo. E nós necessitamos da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra para que a nossa fé seja aumentada. Porque o nosso espírito precisa ser alimentado da palavra. Porque a palavra é a revelação do próprio Deus em nós. Né? Então, o poder da fé, ele é a força do evangelho transformador, que pode transformar a minha e a sua vida. E mais do que transformar a minha e a sua vida, é nos dar poder para pregar para quem não conhece, para a gente poder falar, para a gente poder ensinar. Então, portanto, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que a nossa fé seja alimentada e para que nós possamos alimentar outras vidas, certo? Então, para que nós possamos crer nas promessas, nós precisamos conhecer as promessas, certo? Portanto, crer é conhecer, e nós temos que conhecer a palavra de Deus, a Bíblia,
e temos que guardar na nossa mente e no nosso coração. No versículo lá do Salmo 119, que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque a palavra de Deus revela para nós a vontade de Deus, revela para nós as promessas de Deus, revela para nós tudo aquilo que Deus é. E, portanto, isso alimenta a nossa fé, alimenta o nosso espírito e faz com que nós vivamos uma vida reta, aprendendo, sabendo e colocando em prática a palavra de Deus. E lá no Salmo 46, no versículo 10, tem um versículo que fala muito comigo e acredito que fala com muita gente. E o versículo é assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, o nosso espírito se aquieta, porque daí a nossa fé aumenta e sabemos que nós podemos esperar nas promessas de Deus. Por isso a importância de ler, de conhecer e de viver a proposta de Deus para nós. Na epístola de Tito, o apóstolo Paulo começa assim. E eu vou ler do jeito que o apóstolo Paulo começa, porque é muito interessante e fala exatamente isso que nós estamos conversando aqui. Então, Paulo fala assim, eu vou ler os primeiros versículos e vou até o versículo 4, de 1 a 4, então, do livro de Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em devidos tempos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Senhor, a Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, Paulo confirma exatamente o que nós estamos conversando aqui, dizendo que é pela pregação que a nossa fé é afirmada, né? E, através da pregação e da fé, nós temos, então, a esperança da vida eterna, que já foi prometida por Deus, né? Que muitas vezes a gente tem dúvida se a gente vai para o céu. Se a gente aceitou Jesus, a gente vai para o céu sim, porque o céu já é uma promessa que já nos aguarda. O céu está pronto, esperando pelos salvos. E tudo isso a gente aprende na palavra de Deus, mediante a pregação, né? E aqui Paulo se refere à pregação que me foi confiada, então confiada a Paulo, né? Quando Paulo pregava, ele tinha um mandado de Deus para fazer isso. Então, é lindo a gente saber que a palavra de Deus nos orienta em tudo, em como fazer, em como crer e de onde tirar a esperança, a fé e também o subsídio para a pregação da palavra. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e falar da palavra de Deus. E que então, quando nós estivermos assustados, cansados, a gente possa lembrar que Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus da promessa é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que é exaltado na terra. Por quê? Porque Ele é o Deus que fala e cumpre. Não é legal?
não é perfeito, não é ótimo, não é tranquilizador quando a gente ouve isso. Então é isso. Quando Paulo então escreve a Tito, ele mesmo explica que ele está escrevendo porque ele recebeu esse mandato de pregação da palavra, né? Portanto, ainda lembrando a pergunta, né? Para a gente poder responder e que fique bem claro. Como conhecer a Deus para crer em suas promessas sem duvidar? Não é isso que nós queremos? Nós queremos conhecer a Deus e assim podemos confiar plenamente nas promessas dele. E por elas viver e aguardar, né? E nos aquietar em esperança, né? E então, para isso, nós devemos fazer o quê? Primeiro, conhecer a palavra de Deus. Porque, infelizmente, crente que não conhece a palavra de Deus não deveria nem ser chamado de crente, porque ele crê em quê? Se ele não conhece aquilo que o próprio Deus disse. Não é verdade? Então, é sério isso. Depois, crendo, a gente vai saber. Saber o quê? Que o Deus que falou a palavra é um Deus fiel. Então, ele falou, ele vai cumprir, porque ele é fiel a si mesmo, a sua própria palavra. Por isso, nós podemos crer nas promessas que estão contidas na palavra de Deus, porque quem disse é fiel para cumprir. Certo? E depois, conhecer, saber e descansar. É o que diz lá, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se eu tenho certeza que o meu Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele fala, eu vou descansar nele. Nele quem? No próprio Deus e Senhor da palavra. Por isso eu tenho que conhecer a Bíblia para ter uma intimidade com Deus. E sempre a gente ouve isso na igreja, né? Orar é falar com Deus e ler a Bíblia é ouvir a Deus. Deus também quer falar conosco, quer nos ensinar, quer nos exortar, quer nos acalmar e quer nos dar esperança e quer fazer promessas para a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos conhecer a palavra dele. E isso é muito sério. E muitas pessoas não levam isso a sério. Eu vejo muita gente, às vezes, não frequenta a aula de escola dominical, não tem costume de fazer devocional, de ler a palavra de Deus. E é a mesma coisa de você querer ter saúde sem comer bons alimentos, sem ter boas vitaminas no seu corpo. Como você vai ter saúde? Como nós, crentes, teremos saúde espiritual sem conhecer a palavra de Deus, sem sermos alimentados pela palavra de Deus? Certo? Então, conhecer, saber, descansar nas promessas, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que eu posso me aquietar? Porque eu sei que o Deus que fez a promessa, ele há de cumprir. E nos fortalecer na fé. E só é forte na fé aquele que conhece a Deus. Nós temos que ter uma vida com Deus, nós temos que conhecer o Deus que vive em mim, né? Eu não posso falar assim, em nome do Deus de Paulo, em nome do Deus do pastor, em nome do Deus do pregador da internet. Não. Em nome do Deus que eu conheço, aquele que deu a vida para me salvar, aquele que mudou a minha mente e o meu coração. É nesse nome que eu tenho força e é nesse nome que é todo-poderoso que eu também tenho poder para viver e para vencer. Né? Então, as promessas de Deus, elas são bem claras. Só que eu tenho que conhecê-las, para que eu possa viver por elas, certo?
para que eu possa aguardar, para que eu possa ter esperança nas promessas de Deus. E mais uma coisa que é importantíssima, que muitas vezes a gente esquece, que além de conhecer, além de saber que Deus é fiel, além de descansar em suas promessas, além de me fortalecer na fé através da comunhão, através da oração, eu também tenho que obedecer. Obedecer os direcionamentos de Deus. Tudo que Deus espera de mim está na palavra de Deus, está na Bíblia. Mas muitas vezes eu não conheço os propósitos de Deus para a minha vida, eu não sei o que Deus espera de mim, portanto, que compromisso eu vou ter com aquilo que eu nem conheço? Não terei nenhum compromisso, mas Deus quer de nós, sim, obediência. E a obediência é uma palavra que ultimamente ela está execrada, né? As pessoas não querem obedecer a nada, a ninguém, não tem respeito por nada, mas a vida com Deus exige sim obediência. Não tem meias palavras, ou você obedece ou você está fora. E nós precisamos conhecer para que nós possamos obedecer em amor, por prazer, para agradar o coração do Pai. Porque tudo que Ele faz por nós é em amor, por prazer e para nos ver felizes. E o mínimo que nós podemos fazer é devolver também a Ele o amor que nos é dado. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E como conhecer então a Deus para obedecê-lo? Como Deus se revela a nós? Deus se revela a nós de várias formas. Deus se revela a nós pela criação. Deus se revela a nós pela sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E Deus se revela a nós pela nossa própria consciência, através do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos incomodando, que vai nos mostrando o nosso erro, só que ele se utiliza do quê? Da palavra de Deus. Então, como o Espírito Santo vai falar comigo se eu não conheço a palavra de Deus? Então, Deus se revela a nós pela criação, pela sua palavra, pela nossa consciência, através do Espírito Santo e, acima de tudo, Deus se revela para nós através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a total revelação de Deus. Deus se encarnou, Deus se revelou, Deus se manifestou. Deus, que era a palavra, se fez homem e veio habitar entre nós para nos ensinar a amar e a viver por Ele e nele e para Ele. E através da promessa bendita que Jesus nos deixou, que está lá no finalzinho do livro de Mateus, né? Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esta é a promessa que nós devemos aguardar, crer, esperar com confiança e alegremente, porque o Deus que prometeu estar conosco, Ele não mente, Ele cumpre. Deus seja louvado e que você viva na promessa de que Deus está com você e por isso nós venceremos. Deus o abençoe, um beijo e até a próxima.